Livro Santa Margarida Maria Alacoque, a esposa do Sagrado Coração de Jesus, Padre André Beltrame. Dados biográficos do servo de Deus, Padre André Beltrame, autor desta obra. O servo de Deus, Padre André Beltrame, da Pia Sociedade Salesiana, nasceu em Omegna, Diocese de Novara, Itália. Aos 9 anos, fazia com edificante piedade a sua primeira comunhão. Aos 13, entrava no colégio salesiano de Lanzo, onde foi um pequeno apóstolo entre os seus companheiros. Aos 16, terminou o curso ginasial e, reconhecendo-lhe o venerável Dom Bosco, fundador dos salesianos, verdadeira vocação ao estado religioso, acolheu-o entre os seus clérigos. Durante o noviciado e nos anos seguintes, entregou-se com entusiasmo ao estudo e a tudo quanto concorria para a sua perfeição religiosa. Professor, muito jovem ainda, já parecia educador provecto. Aos 19 anos, iniciou na Real Universidade de Turim o curso de belas letras. Os admiráveis progressos que, com o seu talento de elite, fazia nos estudos, ficavam muito longe dos que conseguia na obra da sua santificação. No entusiasmo do seu fervor espiritual, oferecera-se a Jesus como vítima de amor. A ardência deste amor divino chegou a tal ponto que se sentiram abaladas as suas forças físicas e, com pouco mais de 20 anos, caiu gravemente enfermo. Os 7 anos que lhe durou esta enfermidade, acompanhada das dores atrozes e contínuas, passou-os o servo de Deus no seminário salesiano de Valsalice. Em 1893, 4 anos antes da sua morte, ordenava-se sacerdote. Qual outro Jó bendizia a Deus no meio dos seus grandes sofrimentos e com sublime heroísmo sentia muitas vezes nem sarar, nem morrer, mas viver para sofrer. Das 5 horas da manhã até a meia-noite, permanecia em adoração quase contínua diante do Santíssimo Sacramento. As mesmas horas que passava à sua mesa de trabalho, e publicou durante esses anos cerca de 20 belíssimos livros, dos quais o primeiro foi exatamente o que agora traduzimos. Passava-as numa tribuna da igreja, na qual avistava continuamente o Santo Tabernáculo. Na celebração da Santa Missa, empregava quase 2 horas, devido aos seus êxtases de adoração a Jesus, desde a elevação até a consumação. Morreu em odor de santidade em 30 de dezembro de 1897, aos 27 anos e meio de idade. O seu corpo repousa, rodeado de veneração, no túmulo da família em Omegna. Tem-se alcançado muitas graças pela sua intercessão. Recorre-se a ele para conseguir a cura de graves enfermidades, para o bom êxito nos estudos, nas dúvidas sobre a fé, na incerteza da vocação, e noutras graves necessidades. O desejo de ver quanto antes elevado às honras dos altares a este digno filho do venerável Dom Bosco animou a Cúria Diocesana de Novara a instaurar o processo informativo sobre a vida, virtudes, fama de santidade e milagres do servo de Deus. E já foram remetidos a Roma as atas desse processo. Prefácio do autor. As principais fontes de que extraí as notícias contidas nesta biografia são as memórias escritas pela própria santa no declínio de seus dias, por ordem do padre Rolim, confessor do mosteiro, e as cartas enviadas a diversas religiosas da Visitação para fervorá-las na devoção ao coração dulcíssimo de Jesus. As memórias são como uma autobiografia digna de figurar ao lado da que escreveu a seráfica Santa Teresa e das Confissões de Santo Agostinho. Sente-se em cada uma das suas páginas a luta entre a humildade e a obediência. O desejo de viver desconhecida leva-la-ia a quebrar a perna, mas a obediência a impele a escrever. Suplique então ao diretor da sua consciência que rasgue aquelas folhas, apenas as tenha lido, e volta-se ao divino coração,
rogando-lhe que a sepulte no eterno esquecimento por parte dos homens, a fim de só viver para o seu amor. Estudei a fundo as cartas da santa, que são a expressão dos seus pensamentos e afetos, e nas quais ela, pouco a pouco e sem o perceber, traça a figura da sua grande alma, sempre inflamada, ou melhor, para me servir das próprias palavras, tiranizada por 3 amores. O amor de Jesus, o mais ardente e insaciável, o amor aos sofrimentos e o amor às humilhações. Auxiliou-me também a vida compilada por Monsenhor Laguette, o qual conheceu e consultou as religiosas que viveram com Margarida e foram testemunhas das suas heróicas virtudes. Consultei outro sim a história publicada por Monsenhor Bourgaud, glória do episcopado francês, que dotou de preciosas obras a literatura católica. É o historiador que melhor conheceu e retratou a grande figura da nossa santa, projetando uma luz nova sobre alguns particulares que escaparam aos escritores precedentes. Digne-se o Sagrado Coração de Jesus abençoar este meu humilde trabalho, cujo fim é torná-lo conhecido e amado na contemplação das graças maravilhosas que concedeu à sua esposa dileta, e me conceda a graça de viver sempre envolvido nas chamas do seu amor. Capítulo 1. Nascimento da Santa, primeiras palpitações de amor por Jesus, o berço enflorado de celestes favores, pureza angélica da sua consciência, doçuras no seu santo amor. O dulcíssimo coração de Jesus foi um como sol fulgurante de luz e calor que despontou no horizonte da igreja para iluminar e aquecer a piedade dos fiéis, entibiadas pelo sopro glacial do jansenismo. Essa nefasta heresia, filha do protestantismo, tinha corrido um véu sobre o mais belo dos atributos de Deus, a sua misericórdia, e sobre o amor infinito que ele tem pelos homens, para pôr unicamente em relevo a sua inexorável justiça, espantando assim os cristãos e afastando-os dos sacramentos. O nosso amabilíssimo Redentor, sempre inflamado pela caridade que o acompanhou na sangrenta vereda do Calvário, abriu então o peito e mostrou ao mundo o seu coração divino, a transbordar de amor e abrasado de zelo para a salvação das almas, convidando a todos a se aproximarem dele para atingirem as inexauríveis riquezas da vida eterna. O mundo soltou um brado de alegria à vista daquele coração adorável e correu após a fragrância que ele exalava, rendendo-lhe as mais vivas homenagens e ofertando-lhe os mais odorosos incensos. O instrumento privilegiado de que se serviu Deus para tornar conhecida, propagada esta nova devoção foi em virtude de uma predestinação que se perde nos profundos segredos da eternidade, Santa Margarida Maria Alacoque. Lautecourt, quarteirão da vila Verosvres, distante a cerca de 7 léguas de Paray, na Borgonha, França. Foi o lugar abençoado que viu nascer e ouviu os primeiros vagidos da humilde Virgem no dia 22 de julho de 1647, festa de Santa Maria Madalena Penitente. Foram seus pais Cláudio Alacoque e Felisberta Lamin, ambos dotados de grande virtude e verdadeiramente dignos de dar nascimento a uma santa. Deus abençoou-lhes a união, concedendo-lhes 7 filhos, o quinto dos quais foi Margarida. Sua mãe cultivou-lhe a piedade com especial carinho, pois tinha um como pressentimento da sublime missão que a filha deveria desempenhar na Santa Igreja. Jesus, que a destinara a reacender no mundo o fogo do seu divino amor, quis que ela fosse por este inflamada desde o alvorecer dos seus dias, e de bênçãos celestes mandou que os seus anjos lhe enflorassem o berço. Ainda muito pequenina, já não respirava senão para o seu dulcíssimo Redentor, e fugia de lhe causar o menor desgosto. Contando apenas 2 ou 3 anos, escreve o seu primeiro historiador,
concebeu a santa tamanho horror até a menor sombra de pecado, que quando seus pais queriam contrastar-lhe alguma das suas inclinações, bastava que lhe dissessem que aquilo podia causar desgosto a Deus. Não era preciso acrescentar mais para que ela desistisse completamente do que a princípio queria. Pouco antes de acostumar o sacrifício da sua existência no altar da caridade, a nossa santa, por ordem do seu diretor, compilou as memórias da sua vida seráfica, precioso escrito, no qual passo a passo se sente a elevação de Santa Teresa e o coração e as lágrimas de Santo Agostinho, ao mesmo tempo que se admira a soberana beleza, a pureza angelical e a profunda humildade de que era ornada aquela grande alma. Ouçamos reverentes como ela descreve os primeiros anos de sua vida. Ó meu único amor, como vos agradeço por me terdes prevenido com as vossas graças, tornando-vos senhor do meu coração desde a minha mais tenra infância. Não apenas soube convencer-vos, vós manifestastes à minha alma a fealdade do pecado, incutindo-me tal horror a ele, que o seu menor indício já me causava um tormento insuportável, tanto que, para moderar a vivacidade do meu caráter, bastava um simples aceno à provável ofensa de Deus. Detinha-me no mesmo instante, cheia de espanto. Seu irmão, Crisóstomo, que lhe sobreviveu e depôs no processo da sua beatificação, narra um fato que nos revela a grande delicadeza de consciência de Margarida. Era dos últimos dias de carnaval. Toda a galharda juventude da aldeia entregava-se a alegres folguedos. Enquanto reboavam na praça pública o canto e a música, propôs-lhe o irmão que se permutassem as roupas e se mascarassem. Margarida, que ainda não tinha completado 5 anos, opôs-se terminantemente e afastou-se do irmão, dizendo que aquilo podia ofender a Deus. A esta delicadeza de consciência unia um amor ardente pela oração e pela solidão, e precoces instintos de penitência, tais que enchiam de maravilha a quantos a rodeavam. Rezar e sofrer eram as supremas aspirações da sua alma virgem. O Espírito Santo ensinou-lhe os suaves segredos da oração, fazendo-lhe sentir as delícias celestes e iniciando-a nos inefáveis colóquios com o céu, naquela idade em que as crianças geralmente ainda não têm o uso da razão, nem conhecem ao seu Criador. Seus pais e seus irmãos encontravam-na, não raro, nos lugares mais retirados da casa, ajoelhada, absorta em oração e em ternos protestos de amor para com o seu doce Jesus. Ficava radiante de alegria quando sua mãe a levava à igreja para ouvir a Santa Missa ou assistir às outras funções religiosas. Sentia tal atração para o Santíssimo Sacramento que, por sua vontade, jamais se apartaria do lugar santo. Parecia que Jesus, da prisão do tabernáculo, dardejasse setas de amor àquela alma inocente e a inebriasse das suas doçuras, ansioso por celebrar com ela o místico noivado e uni-la para sempre ao seu sacratíssimo coração. Capítulo 2. O castelo solitário de Courchevel, celestes delícias aos pés do tabernáculo, o lírio da virgindade, os instantes de um coração puro, o manto da Virgem Maria. Margarida crescia em idade, graça e perfeição, enchendo de admiração os próprios anjos que perguntavam entre si: quem é esta que vive no deserto do mundo, cheia de soberanas riquezas, bela como a lua, eleita como o sol e terrível ao inferno como exército em ordem de batalha? É a predileta do divino coração, ornada de vestes peregrinas e enriquecida de adereços e pérolas preciosas. Chegada aos 5 anos de idade, a nossa santa foi enviada para junto de sua madrinha Margarida, esposa de Faltrieres, senhor de Courchevel, nobre dama que amava ternamente a afilhada,
pelos dons celestes que nela havia resplandecer. O castelo em que moravam, rodeado de bosques deliciosos e aprazíveis jardins, situado às faldas de um monte, sombreado por grandes árvores, era o que havia de mais próprio para a solidão e o recolhimento, ao qual se sentia atraída nossa santa para gozar das doçuras da oração. Todo o seu prazer era esconder-se em algum daqueles bosques, longe de todo o rumor, a fim de falar com o seu Deus entre as harmonias dos passarinhos que cantavam e o murmúrio do regato que corria mansamente. À porta do castelo erguia-se a igreja, toda encoberta de densas árvores. Para lá se dirigia constantemente a pia virgenzinha, passando longas horas de joelhos, com as mãos juntas e os olhos fitos no santo altar. O seu olhar de águia, penetrando através dos véus do tabernáculo, contemplava a beleza soberana do seu doce Senhor, de tal modo que devia fazer grande violência para se separar daqueles santos lugares e voltar ao castelo. Naquelas horas solitárias de oração, Jesus lhe revela os segredos inefáveis do seu amor e lhe imergia a alma predestinada num oceano de gozo, fazendo-lhe prelibar instantes de paraíso. E Jesus começava a bater ao coração de Margarida para aí entrar e apoderar-se inteiramente dele. Pedia-lhe insistentemente o lírio da virgindade, essa flor que lhe é a mais agradável e que eleva o homem a uma sublimidade tal que o torna semelhante aos espíritos celestes. A pia virgenzinha ainda não sabia bem o que era castidade e voto, e, entretanto, sentia-se suavemente apressada a prometê-la ao esposo das virgens e a consagrar-lhe inteiramente alma e corpo. Pressentia que era essa a coisa mais agradável que lhe podia oferecer. Por fim, um dia, no momento mais solene do santo sacrifício da missa, entre as duas elevações, afervorada mais que de costume, deixou-se transportar pela celeste fragrância do seu Jesus e lhe ofereceu a coroa da virgindade, exclamando num surto de entusiasmo: Deus do meu coração, consagro-vos a minha pureza. Faço voto de perpétua castidade. Margarida, já agora, é toda de Jesus e mais pertence ao céu do que à terra. E Jesus, desde aquele dia abençoado, considerou-a como sua filha predileta e escondeu-a no seu coração adorável para defendê-la de qualquer profano insulto, concedendo-lhe as mais preciosas graças. A senhora de Courchevel, não podendo, como era seu desejo, cuidar pessoalmente da educação da sua querida afilhada, confiou-a a duas das suas damas de companhia para lhe ensinarem a rezar, ler, escrever e estudar o catecismo. Uma delas era carinhosa, amável, cheia de condescendência, a outra, pelo contrário, severa e inflexível. Coisa singular. Margarida preferia as maneiras rudes da segunda às amabilidades e carícias da primeira. Neste proceder, que então parecia inexplicável, viu-se mais tarde um daqueles secretos instintos que Deus concede aos corações puros. A governante, apesar de cheia de gentileza e condescendência, não vivia a vida cristã. Acrescenta-se a todos estes dotes uma terníssima devoção à gloriosa Rainha dos Anjos, Maria Santíssima, e estará completo o retrato de Maria Margarida nos dias de sua infância. O amor à excelsa Mãe de Deus é uma das características da santidade, e quanto mais uma alma progride na perfeição, mais sente aumentar em si a veneração para com ela. Como se há de amar a Jesus Cristo, sem venerar ao mesmo tempo aquela que nola deu, revestido de carne humana? Em suas memórias, escreve: Recorri a Maria Santíssima em todas as minhas necessidades e ela me livrou de enormes perigos. Não me atrevi a recorrer diretamente ao seu divino Filho. Sempre o fazia por meio dela.
Oferecia-lhe o Santo Rosário, rezando de joelhos, ou fazendo tantas genuflexões com atenção às suas ave-marias, ou beijando o chão tantas vezes. E a mãe do Santo Amor, que se delicia com as homenagens e as flores, levadas ao seu altar pelas almas inocentes, não se deixou vencer em generosidade e tomou sob o seu manto a virtuosa menina, guiando com ternura os seus passos e espargindo lírios e rosas no caminho da sua existência. Capítulo 3. A Escola do Sofrimento, entre as filhas de Santa Clara, a mais bela aurora da vida, o primeiro amplexo de Jesus, preciosas graças. Chegara a hora em que Margarida, juntamente com a coroa de rosas das celestes consolações, devia cingir a coroa de espinhos e beber a largos haustos no cálice da dor, destinado aos pobres filhos de Adão. Os sofrimentos, aliás, não são obstáculos à perfeição evangélica, mas sim o caminho mais breve para a atingir. A dor é aquele aguilhão de ouro que não permite que nos detenhamos nas coisas da terra, para mendigar consolações efêmeras, mas, sem cessar, nos impele para a pátria celeste, onde, nos seus eternos esplendores, gozaremos alegrias inefáveis. A senhora de Faltrieres, de saúde sempre precária, declinava rapidamente para o túmulo e expirava no ósculo do Senhor, no ano de 1655, depois de haver abraçado ternamente a Margarida e de lhe haver feito salutares recomendações. A santa derramou copiosas lágrimas sob o ataúde de sua querida benfeitora e só encontrou conforto na oração e na conformidade com a vontade de Deus. Terminados os funerais, reenviaram-na à sua família, onde a aguardava outra desventura ainda maior. No fim daquele mesmo ano, chamava Deus à glória eterna o extremoso pai que Margarida ternamente amava. Esta perda prematura afligiu-a profundamente, e tanto mais por ficar a família privada do seu principal arrimo, no momento em que a numerosa prole, ainda em tenra idade, mais carecia dele. A boa menina, porém, soube conformar-se com a adorável vontade de Deus e sofrer a cruel desventura bendizendo ao Senhor, o qual tudo faz servir para sua maior glória e para o bem dos seus fiéis servos. Sua mãe, não podendo atender ao mesmo tempo aos seus afazeres e à educação dos seus filhos, resolveu internar Margarida no convento das Clarissas, em Charolles. O silêncio do claustro, a austeridade e as orações continuadas, o levantar-se alta noite para salmodiar em coro, a modéstia e o recolhimento daquelas dignas filhas de Santa Clara fizeram uma impressão profunda no seu coração e ela sentiu nascer-lhe o desejo de se consagrar a Deus. As irmãs perceberam desde logo os tesouros de graças com que Deus havia aformoseado aquela alma inocente e empregaram todo o empenho em desenvolver nela, fazendo-os crescer dia a dia, os germens da santidade. Prepararam-na para a primeira comunhão, quando ainda não havia completado 9 anos, a fim de que o esposo celeste tomasse posse completa daquele coração virginal e o sigilasse com o seu sinete, excluindo dele qualquer outro amor terreno. O dia da primeira comunhão é o mais belo da vida. Quem não recorda com saudade aquela manhã abençoada, a música e os cantos, as rosas e as flores de que se adornava o santo altar, e as suas emoções sentidas ao dar o primeiro amplexo ao Rei da Glória? Felizes aquelas almas que, revestidas da estola da inocência, ou purificadas no santo lavacro da penitência, celebraram dignamente as primeiras núpcias com o esposo celeste. A criança que faz bem a sua primeira comunhão tem um penhor da sua predestinação gloriosa. O primeiro beijo que dá a Jesus é o penhor do amplexo eterno com que ele se estreitará mais tarde na glória do céu.
Infeliz, 1000 vezes infeliz, porém, aquela alma que renova a traição de Judas. Já tem um pé no inferno, e será um milagre da graça se dele o retirar, encaminhando-se pela vereda do céu. Para Margarida, a primeira comunhão, recebida com o fervor de um serafim, nos transportes mais suaves de amor e com uma preparação de ardentes preces e prolongadas mortificações, assinalou o início de uma vida mais santa e de um novo rumo nos caminhos da perfeição. Ela própria nos narra os extraordinários frutos que colheu e as graças com que Jesus, naquele dia memorando, enriqueceu a sua alma. Essa primeira comunhão, exclama ela, deu tal amargura aos pequenos prazeres e diversões da minha idade, que já não encontrava neles gosto algum, mesmo quando os procurava com grande avidez. Quando eu tentava recriar-me com minhas companheiras, ouvia uma voz misteriosa que me afastava da recreação e me impelia a retirar-me sozinha em algum recanto do convento. E essa voz não me deixava em paz enquanto não lhe obedecesse. Depois, eu tinha que me pôr a orar quase sempre prostrada por terra, de joelhos, ou fazendo muitas genuflexões. Procurava, porém, que ninguém me visse, pois era para mim um tormento insuportável o encontrarem-me a praticar aqueles atos. Aquela voz misteriosa era do esposo divino que lhe sitiava continuamente o coração para estimulá-la a esquecer as coisas da terra e viver vida celeste, em conversação contínua com os anjos e santos do céu. Cheia de fome da Santa Comunhão, de então por diante a recebia todas as vezes que lhe permitia o seu confessor. Aquele pão angélico lhe retemperava sobremaneira o espírito e lhe infundia novo vigor para percorrer os grandes passos a caminho da perfeição. As irmãs pasmavam ao ver uma simples menina, já tão provecta na virtude e cheia do Espírito de Deus. Diziam-se a aurora da sua santidade é tão radiante e esplêndida, que fulgores não terá a sua luz meridiana? Capítulo 4. Às portas da eternidade, a Santíssima Virgem cura milagrosamente, sublime dom de oração, a corda de espinhos, a cruz e o Calvário. Breve tiveram as Clarissas que privar-se daquele tesouro que Deus lhes enviara e fazer voltar Margarida para o seio da sua família. A boa virgenzinha foi atacada de grave enfermidade que pôs em grande risco a sua existência. Desbotou-se-lhe o róseo colorido da face, amorteceram-se-lhe aqueles olhos vivazes e toda a sua pessoa foi torturada de dores cruéis. A mãe e as irmãs, que a amavam como a menina dos seus olhos, envidaram todos os esforços para assustar a marcha da enfermidade que fazia espantosos progressos. Mas tudo foi baldado. Parecia que Deus quisesse arrancar da terra aquela flor de peregrina beleza para transplantá-la aos jardins do céu. Uma feliz inspiração acudiu ao espírito de sua mãe, consagrar a filha à gloriosa Rainha do Céu, prometendo com voto dedicá-la ao seu serviço, se ela a curasse. A Santa Virgem aceitou a oferta daquela alma inocente. Sustou a violência do mal e fez-lhe readquirir a primitiva saúde. A enfermidade corporal teve para Margarida grandes vantagens. Nas longas horas solitárias que passava na cama, no silêncio do seu quarto e longe do ruído do mundo, o seu coração se emergia no seio de Deus e, quando a enfermidade lhe dava alguma trégua, entretinha inefáveis colóquios com o céu. Deixando o leito, sentiu-se crescer-lhe na alma uma devoção mais ardente para com a Mãe de Deus, e desde aquele dia considerou-se sua filha predileta.
colhia sempre as mais belas flores para lhe adornar o altar. Cresceu nela desmedidamente o amor a Deus, cujo nome só bastava para arrebatar. Não sabendo fazê-la bem, suplicou ao seu divino mestre que lhe a ensinasse, e Jesus, com admirável bondade, instruiu-a, levando-a a um alto grau de perfeição, que a tornou uma das maiores contemplativas que jamais possuiu a Igreja. Este soberano mestre, assim escreve ela, fez-me saber como queria que eu fizesse oração, e as suas lições me guiaram durante toda a vida. Devia prostrar-me humildemente diante dele para lhe pedir perdão de todas as ofensas que lhe causara e, depois de o adorar, oferecer-lhe a minha oração. Não sabendo, porém, sobre o que devia meditar, ele se me apresentava ao Espírito no mistério que preferia. Nesta meditação, tão profundamente me aplicava, que, conservando a minha alma e todas as suas potências absortas em Jesus, não sofria distração alguma. O meu coração era devorado pelo desejo de o amar e sentia insaciável fome da sagrada comunhão e uma sede devoradora de sofrimentos. Estas palavras merecem ser estudadas porque nos revelam a grandeza da sua alma privilegiada. Margarida, apenas aos 3 lustros de idade, já atingia as mais altas sumidades da oração. Nela contempla face a face o seu amável Jesus e não sofre distração alguma. Descendo dessas sublimes alturas, sente insaciável desejo de se alimentar com a sagrada Eucaristia e testemunhar o seu amor com os sofrimentos. Deus não tardou a ouvi-la. Na sua casa, tinham-se dado importantes acontecimentos. A direção dos negócios, que pioravam dia a dia, passou das mãos de sua mãe para as de um tio e sua esposa, os quais vieram por este motivo reunir-se à família. Desde aquele dia, Margarida e sua mãe sofreram duríssimas provas e tiveram que amolecer com as suas lágrimas o duro pão de cada dia. Ouçamos o que dizem as memórias. Permitiu Deus que minha mãe se despojasse da autoridade na sua própria casa para transferi-la a outras pessoas, as quais dela abusaram de tal modo que fomos em breve reduzidos à mais dura escravidão. Não é meu intento, ao narrar estas coisas, censurar essas pessoas. Não quero crer que procedessem mal ao fazerem-me sofrer assim. Afastai de mim, meu Deus, tal pensamento. Considero-as antes como um instrumento de que nosso Senhor se serviu para executar os seus desígnios. Nós já não tínhamos, porém, nenhum poder em nossa própria casa e nada nos atrevíamos a fazer sem pedir licença. Era uma guerra contínua, tudo estava debaixo da chave, de modo que eu nem sequer encontrava com que me vestir convenientemente para ir à missa, tendo muitas vezes que pedir roupa emprestada. Tal situação afligia-me de uma maneira horrível. Suspeitas odiosas tornavam essa situação ainda mais dolorosa. Foi então, continua ela, que concentrei todos os meus afetos no Santíssimo Sacramento. Morando eu, porém, numa casa de campo, longe da igreja, não podia frequentá-la sem licença daquelas pessoas. E acontecia que, quando uma delas me dava licença, a outra a negava, e se me deixava com lágrimas, lançava-me em rosto o ter eu, talvez, marcado alguma entrevista e querer encobri-la com o pretexto de ir à missa ou à bênção do Santíssimo. Era um juízo absolutamente injusto, porque eu antes quisera ver o meu corpo feito pedaços do que conceber tal pensamento. Não sabendo onde refugiar-me, escondia-me em algum recanto do jardim ou noutro lugar solitário para me pôr de joelhos, expandir o meu coração, derramar as minhas lágrimas na presença de Deus.
Eu o fazia sempre por intercessão da minha boa mãe, a Virgem Santíssima, na qual tinha posto todas as minhas esperanças. Deixava-me muitas vezes ficar o dia inteiro, sem comer nem beber, e alguns camponeses da aldeia socorriam-me ao cair da tarde, com um pouco de leite e algumas frutas. Ao voltar para casa, sentia tal tremor e medo que parecia uma pobre culpada que ia ouvir a sentença da sua condenação. Eu preferia ter que mendigar o pão antes que viver assim, pois que muitas vezes, à mesa, nem me atrevia a tocá-lo. Desde o instante que reentrava em casa, começavam as repreensões mais acerbas por não haver tomado conta das crianças. E não me deixavam replicar uma só palavra. Depois disso, passava o dia a derramar amargas lágrimas e a rezar diante do crucifixo. Pobre Margarida, pedira ao Senhor que a fizesse sofrer, e Jesus pôs-lhe sobre a cabeça a coroa de espinhos, sobre os ombros a cruz, e fê-la percorrer em sua companhia a sangrenta vereda do Calvário. E, no entanto, ela não profere uma só palavra de indignação para com aquelas pessoas que a faziam sofrer tão cruelmente. Pelo contrário, chama-as, nas suas memórias, com o doce nome de caras benfeitoras da sua alma e as reconhece como instrumento de que servia a Deus para realizar os seus adoráveis desígnios. Não eram, porém, estes os espinhos mais pungentes para o seu sensível coração. O que a enchia de indizível amargura era ver a sua querida mãe rebaixada e humilhada na sua própria casa, onde deveria ser amada e obedecida como senhora e rainha. As almas belas e delicadas esquecem facilmente os sofrimentos próprios, sentindo mais intensamente o das pessoas que lhes são caras. Sua mãe, de compleição franzina e delicada, adoecia com frequência e era tão exclusivamente entregue a Margarida, a qual empregava os mais amorosos cuidados para socorrê-la. Mas tudo estava fechado à chave, e a nossa santa devia pedir sempre o necessário para preparar o alimento à sua querida enferma, o que sobremaneira lhe desagradava, pois tinha grande medo da presença daquelas pessoas.